Como nós podemos ter certeza de que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Essa é uma discussão, né? De difícil entendimento para muitas pessoas, porque existem linhas de pensamentos diferentes. E algumas linhas de pensamentos acreditam que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. E outros não. Eu acredito que não, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas nós temos que ter consciência que a nossa base é a Bíblia Sagrada. Temos que ter textos que comprovem aquilo que estamos falando. E eu quero hoje ler dois versículos, né, dois textos que nos dão, vamos dizer assim, uma certeza, uma visão de certeza de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Um deles é o versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, onde Paulo ele começa dizendo lá no versículo 13, né? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Então, a igreja naquele momento, né? Fazia pouco tempo que Jesus tinha subido aos céus e todos, inclusive o apóstolo Paulo, eles tinham a expectativa de que Jesus viria naquele momento, a qualquer momento Jesus viria buscar a igreja. E lá em Tessalônica, Paulo tinha dito isso para eles: se preparem, porque Jesus vai voltar para buscar a igreja. E de repente, alguns irmãos começaram a falecer, né? Ficaram doentes, enfim, por alguma razão, acidente, começaram a morrer. E as pessoas se apavoraram, porque Paulo disse que Jesus viria buscar a igreja. E agora alguns irmãos morreram, o que será deles? Vão ficar, não vão subir com Jesus? Aí Jesus diz, Paulo escreve essa primeira carta para os Tessalonicenses dizendo: olha, não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês ignorem este fato, né, a respeito dos que dormem, para que vocês não sofram, né, e tenham esperança e não sejam como aqueles que não conhecem Jesus, não conhecem a história, não conhecem a palavra e não têm esperança. Então Paulo disse para eles, né, que Jesus viria e aqueles que estivessem mortos em Cristo, esses seriam ressuscitados primeiro para subir com Jesus. E no versículo 18 que eu falei, Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o apóstolo Paulo não sabia que viria a tribulação, para ele dizer para as pessoas se consolarem uns aos outros. Olha, quando alguém morrer e a família ficar triste, estiver chorando, porque Jesus não veio ainda e as pessoas estão morrendo, diga para eles: não se preocupem, porque quando o Senhor vier, eles vão ressuscitar para subir com Cristo. Então Paulo está dizendo para eles se consolar uns aos outros. Então Paulo não sabia que viria a tribulação para dizer para os irmãos se consolarem, né? Ele não teria dito isso se ele achasse ou se ele acreditasse que a igreja ia passar pela tribulação. Porque no capítulo 5, no versículo 13, ele fala da tribulação, né? Ele diz assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele não disse escaparemos, como se ele e a igreja estivesse nesse momento de tribulação, mas ele disse de modo nenhum escaparão, quer dizer que eram outras pessoas, não era a igreja. Então esses dois textos nos dão uma breve certeza de que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que Jesus virá e vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação.